Amados, eu estou passando por uma situação difícil, mais uma vez. Eu não posso falar isso somente de boca para fora, mas eu estou passando por uma luta. Começou isso em 2009. Foi o primeiro ato a primeira situação em que eu me afligiu muito, que eu me considerava uma pessoa muito forte, e sou uma pessoa forte, me considero forte, né? Mas até aí tem um limite, amados. Considerar-se forte é uma coisa carnal. Agora, considerar-se forte no Senhor é diferente. Deus quer fazer coisas com a gente para que a gente possa ser movimentado pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, e não depender de nós mesmos. Se Deus é o teu Criador, que soprou o Espírito de vida sobre você, Ele quer fazer algo, Ele quer estar intervindo nas situações da sua vida. Em 2009, a primeira coisa, quando eu fui ver, eu passei mal, muito mal, e não sabia o que era, e fui fazer uma taxa de glicose, deu mais de 500. Eu fui descobrir que eu era diabético, não sei, para mim eu não me considero diabético, mas os diagnósticos me deram como diabético. E logo depois desse anúncio do diagnóstico também tive problema de pressão alta, tive também problema de internação, e aí começou um problema de saúde na minha vida. E eu tive que fazer dieta, mudar o meu ritmo de vida e começar a me preocupar com a minha saúde e ver que eu não era tão forte assim, que meu corpo não era tão sadio assim. E aí começou a ter uma certa visão diferente de vida. Comecei a mudar algumas coisas. E quando chegou em 2012, foi mais um ato que aconteceu na minha vida, foi que eu fui fazer o exame e eu estava com câncer de próstata. Aí eu tinha 54 anos, me sentia ainda muito forte, estava já ciente dos problemas que eu tinha, mas tinha que ver o que era isso. E o câncer estava muito avançado, e meu pai faleceu de câncer de próstata. E isso me assustou. Isso foi em 2012, setembro de 2012. Passou o tempo, como é que eu ia fazer esse tratamento? Eu fui a diversos médicos, eu não tinha plano de saúde. Deus fez um milagre para eu poder conseguir fazer essa cirurgia particular. Surgiu um dinheiro que eu não sei como, e eu consegui num médico que foi o mesmo médico que operou meu pai. Meu pai foi operado em 1984, eu fui operado em 2013. Ou seja, eu pensei que esse médico já estava velho, não tinha condições, mas eu recebi esse nome na minha cabeça. Deus falou comigo, eu procurei ele, eu botei nas redes sociais e vi que ele estava bem atuante, e aí foi quem eu procurei. Eu tinha procurado vários outros médicos, mas não tive confiança em nenhum deles. E todos eles me deixavam em dúvida. E esse, quando eu cheguei diante dele, ele falou comigo: você não vai morrer. Foi a primeira coisa que ele falou. Eu falei: você foi usado por Deus. Então começa uma história aí totalmente diferente. Eu não sabia o que estava para vir depois disso, amados. Eu só sei que eu fiz essa cirurgia. A cirurgia demorou muito tempo, né? E gerou muitas sequelas, que até hoje eu tenho minhas sequelas. E uma delas foi que eu comecei a ter infecções urinárias e outras mais, mas a infecção urinária, ela se alojou dentro de mim como uma bactéria chamada Klebsiella pneumoniae, SBN, não sei das quantas, e toda vez eu tinha problemas de infecção generalizada e tinha que ir correndo para o hospital, tremendo que nem vara verde, uma coisa horrível. E nesse período todinho, até 2022, eu vivia assim, em hospitais, né, fazendo essa turnê em hospitais para poder me livrar. Não era fácil, amados, não foi fácil, né? Tive várias sepsemias, né, como diz, essa infecção generalizada, e quase fui tomado à morte, quase parti dessa vida. E não tinha segurança. Mas para compensar isso, mano, quando chegou em 2018, eu tive outro diagnóstico. Eu estava com cirrose hepática, varizes no esôfago e etc. E muito abalado. Depois tive plaquetopenia, as minhas plaquetas não sobem.
minhas plaquetas são baixas. Então eu tenho um problema de sangramento, outros problemas que causa em virtude da plaqueta baixa, isso em 2018. E tudo isso, amados, eu passei uma luta atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra, mas parecia que eu, em vez de ficar mais fraco, eu me tornava mais forte. Talvez as pessoas olhavam para mim e falavam assim: pô, você está bem, Abessa, pastor? Você está muito bem? Como agora? Todo mundo diz: você está bem. E eu fui passando por isso, mas o bem meu, amados, não era aquele bem que eu tinha em 2008 e anteriormente, não era fortaleza carnal, mas era uma fortaleza espiritual que Deus foi crescendo dentro de mim. E isso aconteceu várias vezes, né, vários problemas, várias dificuldades. Quando chegou a pandemia, na pandemia, amados, eu tive uma internação em que no hospital estava cheio de gente com Covid. E eu estava internado lá para ver um problema da sepsemia, a infecção que voltou a ter, a bactéria tomou meu sangue, e também tive colite, né? E as duas coisas se combinaram. Eu fui remediado com muitos antibióticos fortes e também peguei Covid. E pensei que também não fosse passar dessa, mas Deus me livrou dessa também. Então eu passei por várias situações assim, amados. Até que em 2024, né? Em 2024, eu descobri também, fui diagnosticado com câncer de intestino, câncer no reto. E estou até hoje lutando com essa batalha, né? Com vários problemas, com várias situações de dores horríveis. E além disso, em 2025, em março de 2025, eu ainda estava com aquele problema da infecção urinária e por acaso fiz um cálculo renal que eu fui tirar, e aí aconteceu que esse cálculo não saiu e eu tive sangramentos e toda minha bexiga ficou cheia de sangue, a explodir. E graças a Deus, Deus também me deu livramento. Fiz uma cirurgia de emergência, colocou um duplo J e depois retiraram a pedra. E a Klebsiella, essa bactéria, ela sumiu, não apareceu mais, graças a Deus. Mas estou lutando ainda com essa batalha. Creio que já estou curado, como a igreja tem profetizado, do câncer no reto. E vou fazer uma cirurgia quinta-feira agora, dia 29. Então, amados, tudo isso eu fiz um relato rápido de tudo isso, para dizer que o medo é uma coisa que existe dentro de cada um de nós. O medo faz parte do seu metabolismo. Nós temos que ter. O medo não é ruim. O medo faz você ficar, se preservar, para você se cuidar, para você, né, ter certas reações que não são ruins, são de proteção. Medo não é ruim. Agora, se o medo dominar você, aí sim que você pode perder a sua direção, o seu centro, e você pode tentar fazer coisas erradas. Mas Deus quer trazer isso, que se você estiver assim, se você tem Deus no seu coração, Ele vai te livrar de toda e qualquer situação. Ele quer te dar certeza disso, dentro de você, saber que um Deus que te criou, que soprou o espírito de vida em você, Ele pode te dar livramentos. Mas aí é que está o temor de Deus, amados. Eu lembro como eu já falei isso aqui, um testemunho, quando eu estava no hospital, no ano passado, sentindo dores todo dia, tomando morfina na veia, pedindo às enfermeiras para dar morfina. Eu andava para aqueles corredores do hospital e gritava: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diabo, você não pode tocar em mim. E sentindo dores, e pedindo: me dá morfina, me dá morfina. E a enfermeira tinha que escrever, pedir lá para a farmácia para poder vir. Até a hora que vinha, eu ficava sofrendo de dores horríveis. E uma vez eu pedi minha morte. Falei: Senhor, por que o Senhor não me leva? O meu genro falou assim: eu ouvi você falar isso, não fala mais isso. Você é muito importante para a gente. Você é uma pessoa que eu nunca conheci igual. E me elogiou, falou um monte de coisa. Eu falei assim: Gustavo, eu não estou pedindo a morte,
para Jezabel. Eu não estou pedindo a morte para ninguém. Eu estou pedindo a morte para um Deus que sabe o melhor para mim. Elias pediu a morte para Deus, mas Deus não deu a morte para Elias. Ele estava cansado de lutar, cansado de pelejar, e talvez não via os resultados. As situações cada vez mais convergiam contra ele. E ele lutava, e as coisas não mudavam. Eu cheguei para Gustavo e falei: Gustavo, eu estou pedindo a morte para Deus, mas Deus não vai me obedecer. Ele vai fazer a vontade dele. Eu não vou recorrer a ninguém e nem vou me suicidar, e nem vou ser um escorpião, porque dentro de mim tem um espírito, e esse espírito quem colocou foi Deus, e só Deus pode tirar esse espírito de mim e de você. Eu quero que vocês apeguem-se a isso. O medo são coisas que nós vamos sentir. Quando somos ameaçados, esse medo parece que vai tentar nos destruir. Mas se você procura essa presença de Deus, você não vai deixar, antes que esse medo te destrua, buscar a presença desse Deus maravilhoso.